Os casos de doenças neurodegenerativas têm crescido a cada ano. De acordo com dados divulgados pela Alzheimer's Disease International, estima-se que em 2050, mais de 131,5 milhões de pessoas sofrerão de algum tipo de demência, como a doença de Alzheimer, responsável por 80% dos casos de demência no mundo. Com os avanços da ciência, se tornou possível a realização de exames in vivo, como as tomografias, que servem para detectar essas doenças. Mas afinal, você sabe o que é Alzheimer? Sabe para que servem as tomografias? É uma doença de esquecimento, né? Acredito que demais nos idosos, assim, não tem conhecimento se dá em pessoas mais novas. Uma doença degeneradora do cérebro que faz a pessoa começar a esquecer das coisas do passado, recente. Alzheimer, que eu saiba, é uma doença onde a pessoa acaba esquecendo tudo, até mesmo como fazer xixi, né? Como comer, como levar a colher até a boca. Tomografia é um exame que analisa, faz uma análise interior das nossas células, né? É um exame que mostra as regiões do cérebro, tipo fatia o cérebro, assim, né? Onde os neurologistas têm, e quem vai apreciar, tem condições de fazer uma análise mais detalhada do cérebro. Eu acho que ainda falta bastante tempo para a gente achar uma cura para o Alzheimer, que isso é possível, só não existe ainda. Eu sei que existem remédios, quais eu não saberia citar, mas eu sei que existem remédios controlados, onde a pessoa vai tomando e ela não melhora, mas ela para de piorar. Eu acho que não tem cura, eu não tenho muito conhecimento assim, sobre essa doença, mas eu sei que ela tem a ver também com estilo de vida, com alimentação, com o quanto se a pessoa passou uma vida meio deprimida ou não. E a medicina vem crescendo. Quem sabe daqui a alguns anos já tem. No Pesquisa em Pauta de hoje, vamos conhecer a mestranda em Bioquímica da URGS, Andréia Silva da Rocha. Seus estudos se baseiam na utilização de imagens captadas pelo sistema PET, FDG, que detectam as regiões cerebrais que mais consomem glicose. Durante muito tempo, acreditou-se que o consumo de glicose estava ligado unicamente aos neurônios, mas a partir de diversas pesquisas, entre elas a de Andréia, descobriu-se que outras células também consumiam essa substância, como os astrócitos. Isto pode contribuir para o diagnóstico de doenças cerebrais. Olá, Andréia. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer por ter aceitado o convite de gravar conosco o programa Pesquisa em Pauta aqui da URGS TV. E para começarmos, então, vou pedir para que tu fale um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Bom, eu sou formada em Biomedicina, com habilitação em Imaginologia e Bioquímica aqui pela URGS. Hoje eu faço mestrado no Departamento de Bioquímica aqui da URGS também. Eu já estou como iniciação científica, eu passei 4 anos nesse departamento. No meio dessa trajetória, eu passei 1 ano nos Estados Unidos, na Washington University, em St. Louis, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que é exatamente a universidade onde foi criado o exame de imagem com o qual eu trabalho hoje em dia. Depois eu voltei para cá e encontrei o meu orientador, o professor Eduardo Zimmer, trabalhando exatamente com imagem e com demência, que era o meu grande interesse na pesquisa, e a gente está até hoje nessa parceria. Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou te parabenizar pela premiação no Alzheimer's Drug Discovery Foundation Young Investigator Scholarship e pedir para que tu me fale um pouco como foi a experiência de participar da conferência e de ganhar a premiação. Na verdade, foi uma grande surpresa receber esse prêmio. Eu praticamente fui empurrada pelos meus colegas de laboratório para me inscrever nessa conferência, porque ela é uma conferência bem pequena, bem específica, de uma área bem específica, onde só vão os grandes pesquisadores da área. Então, eu estava com um pouco de medo de me inscrever, e na verdade acabou sendo maravilhoso. Eu pude passar alguns dias lá com esses grandes pesquisadores, eles me dando feedbacks do meu trabalho, e só esse prêmio me possibilitou chegar lá. Ninguém que não fosse premiado poderia apresentar o seu trabalho lá como aluno. Então, agora, focando um pouco mais na tua pesquisa, como surgiu a ideia de pesquisar e estudar essa temática?
Na verdade, isso é uma ideia que surgiu no doutorado do meu orientador. Ele já vinha trabalhando com imagem há algum tempo, na doença de Alzheimer, e esse teste é utilizado muito nessa patologia para diferenciar ela de outras demências. E se perguntou que células estariam contribuindo para essa imagem, e ele começou esse trabalho quando ele foi para Montreal trabalhar na McGill, que é um dos maiores centros de neuroimagem, e ele fez uma parte desse trabalho, e quando ele voltou, eu continuei esse trabalho. Considerando que eu e o pessoal que está nos assistindo não sabemos muito sobre o assunto, eu queria que tu nos explicasse a tua pesquisa de maneira bem didática. O que eu posso dizer assim, o cérebro, a energia pela qual ele trabalha é a glicose. Então o cérebro é basicamente só 2% do peso do corpo, mas ele chega a utilizar 20% da energia derivada de glicose. Hoje a gente tem um teste, um exame de imagem, onde a gente consegue ver em vivo esse consumo de glicose no corpo e no cérebro também. E esse teste começou a ser realizado há 40 anos atrás. Mais ou menos uns 30 anos ele já é utilizado para verificar tumores, focos epilépticos. E há mais ou menos uns 20, 15 anos ele começou a ser utilizado para investigar doenças neurodegenerativas. E geralmente em doenças neurodegenerativas a gente vê uma redução no consumo de glicose no cérebro em regiões específicas dependendo da doença. E eu consigo diferenciar uma doença da outra por onde a gente encontra esse metabolismo, no caso das demências e doenças neurodegenerativas. E sempre se atribuiu essa redução no consumo de glicose a uma perda de neurônios, a uma disfunção neuronal. Mas no cérebro a gente não tem apenas neurônios, a gente não tem apenas essas células sendo metabolicamente ativas. A gente tem astrócitos, microglia, oligodendrócitos. E a gente se perguntou se essas outras células não estariam contribuindo para esse consumo e para o sinal que a gente vê nesse exame. A célula que mais nos chamou a atenção foi o astrócito, porque ele está bem próximo ao vaso sanguíneo, de onde vem essa glicose. As regiões onde a gente tem maior consumo de glicose tem muito mais células gliais, então na região do córtex a gente tem 60 bilhões de células gliais e apenas 16 milhões de neurônios. E no cerebelo, onde a gente tem um consumo bem menor, a gente tem ao contrário, a gente tem 60 milhões de neurônios e apenas 16 das outras células. Então, será que essas outras células não estão consumindo essa glicose? O sinal não vem delas? Foi daí que surgiu essa ideia. Então, o meu orientador, no doutorado dele, ele começou ativando astrócitos, ele ativa, então, uma função astrocitária bem específica que ativa a captação de glicose por essas células. E o que a gente viu, aumentou a atividade astrocitária, aumentou o sinal do PET-FDG, aumentou o sinal, aumentou o consumo de glicose. Agora, o meu trabalho, a gente está inibindo essa atividade astrocitária e a gente está vendo uma redução nessa captação do FDG. Então, tudo indica que os astrócitos, eles podem sim influenciar o sinal do PET-FDG. Qual a diferença entre a tomografia por emissão de pósitrons usando fluorodexaglicose e as demais tomografias? Tomografia por emissão de pósitrons utilizando a fluorodeoxiglicose. A fluorodeoxiglicose é uma molécula de glicose, onde a gente substituiu uma partezinha dessa molécula por um marcador radiativo. A gente administra isso ao paciente, a gente consegue ver aonde esse radiofármaco está. E ele é captado pelas células como se fosse uma molécula de glicose e fica preso lá. Então, uma região onde se tem maior consumo de glicose, essa região vai captar mais FDG e eu vou ver um maior sinal de radioatividade naquela região. Em relação aos outros tipos de tomografia, como ou ressonância magnética, então tomografia computadorizada, ali a gente vê só uma coisa estrutural. E quando eu trabalho com a emissão de pósitrons e radiofármacos, eu consigo ver uma funcionalidade. Então, eu consigo te dizer que tem maior ou menor consumo de glicose. Eu consigo marcar receptores no cérebro para verificar se a gente tem um maior número de receptores ou um menor número de receptores. Então, eu acho que as duas técnicas se complementam. Uma técnica te dá a estrutura do que tu está analisando e a outra te dá função e esse tipo de informação. Então, já sabendo um pouco sobre o que é a tua pesquisa, queria que tu me falasse um pouco como tem sido a metodologia de pesquisa e de trabalho. Por enquanto, a gente está trabalhando com roedores, com ratos. O primeiro trabalho utilizou um antibiótico
que ativa essa função astrocitária pontualmente. E a gente tem um micropatch, então a gente tem um tomógrafo pequenininho só para roedores, onde a gente analisou isso aí. A gente também fez toda uma análise ex vivo, então a gente não fez só no animal em vivo, mas a gente retirou as células do cérebro deles depois, cultivou e verificou também essa captação de glicose ex vivo, já só nas células isoladas. O meu trabalho agora, a gente também está trabalhando com fármaco, só que ele é dado por um período maior, ele se chama clozapina, ele também é usado como antipsicótico, e a gente trata por 6 semanas esses animais com esse fármaco, e depois também analisa no tomógrafo, e faz também essa análise ex vivo com as células, os astrócitos isolados. Qual a importância dos PET FDG estarem inseridos nas clínicas e nas pesquisas? O surgimento do PET FDG foi a primeira vez que se conseguiu ter uma imagem funcional de uma coisa em vivo. Então, antes, a gente só conseguiria diagnosticar diversas coisas pós-mortem. Por exemplo, a doença de Alzheimer. Eu só conseguiria te dizer com certeza que o paciente tinha doença de Alzheimer quando eu abrisse o cérebro dele depois que ele falecesse. E hoje, aliado a algumas análises de líquor e sanguíneas, a gente consegue dizer com mais certeza que o paciente tem aquela patologia ou não e que ele tem diferentes tipos de demência. Então, existe um espectro de demências e outras patologias e eu consigo agora diferenciar elas e conseguir dar um melhor tratamento para cada uma usando esse exame. E a nossa ideia era exatamente, não é anular a importância do exame, mas contribuir para que ele seja interpretado da melhor forma possível. Então, há 40 anos ele estava sendo interpretado como uma atividade neuronal, sem nunca ninguém ter desafiado essa ideia e sem nunca ninguém ter provado isso. E a gente veio aqui e tentou desafiar esse paradigma. Quais foram os principais avanços alcançados pela tua pesquisa? Por enquanto, a gente conseguiu demonstrar que os astrócitos podem sim contribuir. Mas como realmente é uma mudança de paradigma, a gente ainda está testando, tentando mostrar de diversas formas que isso realmente é real. Eu acho que o próximo passo agora é sair da intervenção farmacológica e passar para uma intervenção gênica, que é muito mais específica. E talvez no futuro realmente trabalhar com humanos. Tem algumas drogas que a gente poderia administrar em humanos sem nenhum dano e verificar, né, usando este exame em humanos, o PET FDG. Então, teria algo a mais que tu queira acrescentar, tu queira falar? Só agradecer vocês pelo convite. É muito legal estar aqui divulgando a minha pesquisa. Foi muito legal ter recebido esse prêmio e também poder divulgar a pesquisa lá. A gente está num momento difícil na pesquisa, então isso meio que dá uma ajudada, esse reconhecimento. Então está bem, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e boa sorte na tua pesquisa.